Boa tarde. Gasolina, gasóleo ou eletricidade? A discussão tem gerado muitas e variadas opiniões e por vezes com muito ruído também à mistura. Certo é que as cidades estão a seguir uma estratégia de sustentabilidade com menos trânsito e menos poluente. Por isso e por tudo isto, há que pensar desde já nos carros que vamos usar, naqueles que vamos comprar futuramente. A indústria automóvel e a indústria dos combustíveis estão a adaptar-se e essa mudança será rápida ou vai demorar? Como estamos em direto, já sabe que pode participar usando o número de telefone, o habitual, ou então as nossas redes sociais, o Facebook e o Instagram. São meus convidados Hélder Pedro, secretário-geral da ACAP, Associação Automóvel de Portugal, António Comprido, secretário-geral da APetro, Paula Teles, a engenheira civil e presidente do Instituto de Cidades e Vilas com Mobilidade. Aos três, bem-vindos à Sociedade Civil. Vieram de gasolina, a gasóleo ou eletricidade? Aqui para a RTP. Como é que gasóleo. Gasóleo? Eu sou de mais longe, vinha híbrido. Veio em híbrido. Gasolina e eletricidade. E o gasóleo. E gasóleo. Então, em que Ninguém fez bicicleta. Não. Bicicleta? Mas para si também seria um bocadinho mais difícil vir de bicicleta. Elétrica. Porque veio de elétrica, mas mesmo assim demoraria bastante tempo a chegar cá. Tinha que ser moto. Seriam bastantes É quilómetros. difícil. Qual vai ser o futuro e para fazermos aqui a conversa em marcha atrás, vamos verdadeiramente matar o gasóleo? Vai durar muito tempo? O futuro será a eletricidade? Serão outras formas de alimentar os nossos automóveis? Como é que vai ser o futuro? Podemos começar por si? Bem, uma coisa é verdade, o futuro vai ser diferente do passado. É uma verdade simples, mas é absoluta. Mas também não vai acontecer uma varinha mágica que vá mudar rapidamente, num espaço de meia dúzia de anos, o paradigma que hoje temos. O que vamos ter é a concorrência de várias tecnologias, quer em termos dos sistemas de propulsão dos carros, enfim, vulgo os motores que os veículos vão utilizar, e vamos também ter vários tipos de combustíveis. Eu dividiria basicamente isto em combustíveis líquidos, combustíveis gasosos e eletricidade. Mas depois dentro de cada um, e às vezes tem-se uma ideia demasiado redutora, há várias tecnologias em si que também podem concorrer. Na eletricidade temos a questão das baterias, temos os híbridos, temos o hidrogénio e, portanto, ainda há algumas dúvidas relativamente ao que é que vai vingar, porque a tecnologia e os mercados é que vão ditar as regras. Os governos estabelecem metas e depois o mercado e a tecnologia respondem, obviamente com uma fortíssima, quando digo mercado, há aqui um papel muito importante que é de quem compra os veículos, vai ter uma palavra a dizer, pois há também a oferta dos fabricantes. Portanto, vai continuar a existir veículos a gasóleo num prazo relativamente alargado. Eles vão evoluir, não serão obrigatoriamente iguais aos que temos hoje. Muito já se tem feito no sentido de corrigir os principais defeitos desses motores. O motor diesel hoje não tem nada a ver com o motor diesel de há 10 ou 15 anos atrás, quer em termos de emissões de CO2, quer em termos de emissões de outros poluentes. Os próprios combustíveis têm evoluído, devo recordar coisas como, por exemplo, o enxofre, que era um grande problema há uma década e meia, o enxofre desapareceu dos combustíveis, não existe. Outros poluentes que têm vindo a ser gradualmente eliminados. Isto acompanhado de uma coisa muito importante, que é um aumento tremendo da eficiência. Isto é, um veículo hoje gasta 20% ou 30% ou mesmo 40% menos do que gastavam os veículos de há uns anos atrás. Portanto, há uma evolução contínua e eu não vejo com ativos tão importantes como são os ativos referentes à produção dos veículos, os ativos referentes à distribuição da energia que é necessária, que nós possamos, assim, num ápice, deitar fora tudo isso, com as consequências socioeconómicas que isso teria, e construir uma coisa da raiz com necessidades de investimento brutais. Vai haver uma evolução gradual e, muito provavelmente, dentro de 10 anos ou 15, estaremos a assistir a uma convivência, que hoje já assistimos, de vários tipos de tecnologias e vários tipos de combustíveis a concorrer, sempre com o grande objetivo de produzir uma redução significativa nas emissões, quer de CO2, por causa das alterações climáticas, quer de outros poluentes, nomeadamente por causa da qualidade do ar nas cidades. Já agora deixe-me fazer só uma observação. E não há uma solução para todos os problemas.
um problema do tráfego de uma grande cidade, vamos aqui particularizar Portugal, em Lisboa, não é o mesmo problema da circulação no Alentejo ou em Trás-os-Montes. Estamos a falar de realidades diferentes que terão provavelmente soluções diferentes. Mesmo dentro das grandes cidades, ainda outro dia li um artigo e achava piada, dizia, não pensem que a solução que vai ser adotada numa cidade rica, como Berlim, vai obrigatoriamente ser replicada numa cidade pobre, como por exemplo Bucareste ou Sófia. Portanto, há muitos fatores que vão interferir e, resumindo e acabando a minha primeira intervenção, vai ser diferente de lugar para lugar, de país para país, mas vão conviver várias tecnologias ao mesmo tempo. E o grande risco que podemos ter hoje é querer afunilar as soluções e dizer que a solução vai ser esta. Não, há de ser uma diferente da que temos hoje, mas não sabemos ainda exatamente qual é. Paula, ia concordando? Claro. A doutora ia falar. Sim, exatamente. Agradecendo desde já o convite por este magnífico programa. programa. É tê-la cá connosco. Sim, que vai entrando nas nossas casas e vai esclarecendo os ouvintes destas problemáticas que são elas hoje a notícia sempre dos jornais e da comunicação social de forma geral. E a mobilidade é uma delas, como nós sabemos. Também, não tem havido muito ruído. Sim, tem havido muito ruído. Informação e contra-informação, desinformação. Sim, e mais uma vez porque este pilar assume-se como um pilar estratégico das políticas urbanas. Eu diria até das políticas europeias e mundiais, como aqui foi também, no fundo, referido. Nós temos, engraçado que em novembro, exatamente no mesmo dia que a ONU lançava os resultados do problema das emissões no planeta, nós em Portugal tínhamos no mesmo dia os dados do Instituto Nacional de Estatística que mostravam que as áreas metropolitanas do Porto e de Lisboa, ao contrário daquilo que nós pensávamos, nós técnicos na área da mobilidade, continuavam a aumentar o uso do automóvel e da utilização do automóvel. E isso, portanto, são coisas muito graves, numa altura em que o planeta tem esses problemas, e ainda hoje de manhã em Aveiro dizia isso na Universidade, que nós temos, nunca nós pensamos ter maus tempos, que foi agora o mau tempo que se chamava até o Gabriel, depois o Helena, não é? Em Portugal, ao mesmo tempo que tivemos os problemas de incêndios, que realmente há um problema grave de alterações climáticas, mas temos que pensar que não podemos ficar de mãos alheias, porque está confirmadíssimo que cerca de 2/3 do problema das emissões advém dos transportes, e em particular se for mesmo dos transportes e da indústria, queria eu dizer, mas se formos a meios muito urbanos, até mesmo dos transportes. Eu penso que a solução vai passar por um período mais longo do que aquilo que nós pensamos, de transição. Eu penso que as duas palavras-chave para a matéria da mobilidade... Até porque a indústria é a mesma, não é? Exatamente. Mas já lá vamos. Eu penso que as duas palavras-chave que neste momento nós deveríamos todos pensar, nós técnicos e políticos, são as palavras da descarbonização, sem dúvida, pela questão da emissão das emissões, e aí sim repensar todo o modelo de transportes e nomeadamente o caso dos automóveis, que parece-me que há uma aflição muito grande pelo gasóleo, etc. Mas no meu entendimento, que desenho cidades todos os dias, eu queria era lutar para ter mais espaço para os peões e, portanto, pode haver uma troca de automóvel por automóvel, independentemente do combustível. Portanto, isso é uma questão para os técnicos mais especialistas, que não eu própria, mas isso não me resolve o meu problema da urbanização e da questão da palavra-chave 2, que é a humanização do território. Nós precisamos hoje que as cidades, que os municípios, que as vilas sejam mais humanizadas. O que é que quer isto dizer? Que tenham mais pessoas novamente nas ruas. Eu recordo, eu sou uma conterrânea de Arouca, de Alvarenga, uma freguesia pequenina, mas onde as pessoas e os jovens, e eu própria ia para o liceu, e nós encontrávamos todos no centro da vila de Arouca e conversávamos, e a praça era uma praça de encontro, onde as pessoas se encontravam antes da escola, depois da missa, depois de ir ao teatro, aos eventos, e era assim também nas cidades. Se formos buscar as fotografias antigas das cidades, e eu penso que essa é uma boa maneira para quem desenha cidades e territórios, muitas vezes não pensar que está a criar todos os dias coisas novas, não, é ir buscar o que havia antigamente. Nós víamos que a cidade era um palco de sociabilidades. O carro veio destruir essas sociabilidades, e eu, enquanto engenheira civil, também dou aqui a mão à palmatória pela parte que me coloca da minha profissão, que foi nas últimas décadas trabalhar no sentido de criar cidades para carros, sem, contudo, pensar numa política integrada. E, portanto, os carros vão existir.
sempre, vão continuar a existir, no meu entendimento, de formas diferentes, com tecnologias diferentes, com combustíveis diferentes, com certeza mais amigáveis, mas é preciso integrar e integrar outros modos de transporte. E eu penso que a solução vai passar pela tal palavrão que nós hoje damos, que é da mobilidade ligada mais às tecnologias e, por isso, a mobilidade enquanto serviço. Ou seja, eu não vou ser, se calhar, ter tanto gosto em ser proprietária, não vou ficar fantasticamente feliz por ter 5 carros em casa, sabendo que 80% ou 90% deles estão na sua parte da sua vida, estão grande parte estacionados, parados. Aliás, 90% da vida útil do automóvel é estar na garagem parado. E o investimento para um automóvel é grande e cada vez é maior. E até elétrico também é grande e é maior. E, portanto, nós, possivelmente, e as novas gerações, vão lutar por um serviço. E nós já percebemos que os miúdos hoje, mesmo da universidade e os graúdos mais miúdos, já não querem levar o carro para a discoteca nem para as festas, preferem chamar aquilo que são hoje outras formas de serviço, como nós sabemos, para não tocar nos nomes próprios, mas que será uma Uber, um Cabify, etc., uma solução de táxi que também gostaríamos que fosse cada vez melhor e mais confortável e mais seguro, para não terem que se preocupar com o automóvel, para não terem que pagar seguros, para não terem garagem para estacionar. O futuro vai ser muito isso, mas isso vai ter que ser cruzado com os outros modos de transporte. O transporte público é muito importante, vai cada vez ser mais importante, e o que nós não podemos em Portugal ter, e eu espero que este programa também ajude nesse pensamento, é dizer que estamos a investir nas políticas para melhorar o ambiente e para melhorar o planeta, e que até estamos, porque há pacotes financeiros da Europa, em particular, envelopes financeiros para investir nessas áreas, mas começarmos a ver que continuamos a aumentar a utilização do automóvel para uso casa-trabalho e a diminuir o uso dos transportes públicos nas áreas metropolitanas. E, portanto, isso é, com certeza, algo que vamos falar hoje aqui neste programa ainda melhor. Sem dúvida. Helder Pedro, a indústria é a mesma, não é? Aquela que está a produzir agora e a que trará as soluções do futuro. Isto não é de um dia para o outro. Exatamente. Boa tarde, antes de mais, e muito obrigado pelo convite. Com certeza, aliás, é um aspecto importante o que refere, porque realmente a indústria automóvel há largos anos que está a apostar na redução das emissões dos veículos automóveis que estão postos em circulação. Como o António já referiu há pouco, um veículo a diesel ou a gasolina colocado hoje no mercado, na Europa, não quero entrar aqui em siglas, mas há as chamadas normas Euro. São normas que definem aquilo que são as emissões durante um determinado período dos veículos fabricados e postos à venda. Neste momento já vamos na norma Euro 6, e esse veículo da norma Euro 6, que é essa norma atual, desde 2015, polui muito menos, digamos assim, do que o veículo da norma Euro 5, ou Euro 4, ou Euro 3, ou seja, do que o veículo há 10 anos atrás ou há 5 anos atrás. Isto para dizer que, de facto, a indústria automóvel é que tem apostado fortemente na redução das emissões. Há soluções diversas, ou seja, há uma aposta muito grande na produção de carros elétricos. Anualmente são anunciados novos modelos. Em 2020, 40% dos modelos automóveis postos à venda novos terão motorizações elétricas ou híbridas plug-in, portanto, combinando a solução elétrica com o motor de combustão. É uma aposta muito forte em termos do investimento que a indústria tem feito. Outras soluções também, essa que eu referi, híbrido plug-in, mas também teremos no futuro, certamente. Ainda ontem um grande construtor anunciou que irá investir fortemente no hidrogénio. Portanto, aquilo que acontece neste momento é, de facto, a redução das emissões. Aquilo que a indústria automóvel tem referido em termos de Bruxelas, porque Bruxelas, e falo de Bruxelas, a Comissão Europeia, o Parlamento, o Conselho, debateram muito este assunto no último ano, ou seja, fixaram metas de redução de emissões no horizonte de 2030. Aquilo que a indústria automóvel tem dito é que pede que haja uma neutralidade tecnológica, ou seja, não sejam os políticos, o poder público a dizer a solução é esta ou é aquela. Não. Tem que reduzir as emissões em 30% ou em 37,5%, como agora já foi aprovado, até 2030, dentro de uma panóplia de oferta de veículos que a indústria produz e que os clientes procuram, porque, de facto, a indústria produz conforme a procura dos clientes. Neste momento, em Portugal, existe 1,8% do mercado em termos de veículos elétricos, mas não é por falta de oferta da parte da indústria. Certamente, se a procura fosse maior, vender-se-iam mais e produzir-se-iam mais. Portanto, terá que haver aqui no futuro este equilíbrio do grande investimento e, como referiu bem, a indústria é a mesma, é a indústria que está, de facto, a apostar há vários anos na redução de emissões, na redução, digamos, dos veículos que são postos em circulação com
com emissões como eram no passado, e esse será certamente o futuro. Passará, como os colegas de painel, aliás, já referiram, passará por aí essa multiplicidade. Tem que haver, como digo, esta neutralidade tecnológica, deixar o mercado funcionar, porque os construtores vão cumprir a sua missão e a sua obrigação, e também, se não o cumprirem pelas leis europeias, serão altamente penalizados. E é por isso que estão a diversificar, digamos assim, a oferta. Há um dado que recentemente veio num estudo, só para ter uma noção, e quando falava há pouco dos veículos diesel e desta norma Euro 6, os veículos diesel colocados no mercado com a norma Euro 6, que aliás estes podem circular na Alemanha, quando às vezes fala na Alemanha das cidades com restrições, os Euro 6 têm aquilo que se chama o Blue Ticket, que é uma tarjeta que podem de facto circular porque são Euro 6. Mas dizia eu que os veículos colocados neste momento no mercado com a norma Euro 6, os veículos diesel, seriam necessários 45 milhões, isto é um estudo em inglês, de veículos para emitir o mesmo NOx de uma central termoelétrica a carvão. Ainda temos, enfim, em Portugal e na Europa. Isto só para ter uma noção, digamos assim, do que é que estamos a falar, e quando falamos de facto de emissões, o setor automóvel é um setor que está a apostar muito nessa renovação, mas há todo um trabalho, digamos, e que está a ser feito, e que certamente irá ser feito na próxima década, porque tudo isto também, quando falamos do automóvel, e aliás aquilo que a Paula também abordou, que eu achei bastante interessante, que é o tal conceito da mobilidade, ou seja, tudo isto se insere no conceito da mobilidade no futuro. Hoje em dia é inquestionável, e por muito que houvesse algum saudosismo, não voltamos às carroças do faroeste e aos cavalos, porque numa sociedade atual, a economia atual tal como funciona, e há estudos feitos sobre isso, não iria agora amassar os presentes com esses números, mas há estudos feitos sobre isso, o papel do automóvel, quando falamos no automóvel, falamos do veículo ligeiro ou no pesado, não é? O transporte de mercadorias, o transporte de passageiros ou o comercial ligeiro, é um papel fundamental na sociedade do futuro. E nós, como a CAP e como setor automóvel, quando entramos neste debate da questão das cidades, porque o país não é só composto por cidades, é também, como o António referiu, por aldeias e vilas no interior, em que de facto as necessidades de mobilidade são diferentes das grandes cidades, onde há um autocarro de manhã e outro à noite, e uma pessoa que tenha um horário diferente numa fábrica tem necessariamente que usar o transporte individual. São situações diferentes. Por isso é que nós não entramos de facto naquela discussão de facto do automóvel massificar o centro da cidade, porque isso, se existe, há que haver regras, ou seja, compete aos poderes locais definir regras de utilização para não haver essa utilização abusiva. Mas, como dizia, é todo o conceito da mobilidade que está aqui em questão. O automóvel irá continuar a ter um papel fundamental, porque sem isso as sociedades não funcionam, e, como eu digo, o futuro será cada vez com menor emissões da parte do setor automóvel. Já há uma fila enorme de chamadas à espera para poderem entrar no programa. Julgo que ainda não estamos engarrafados, mas não estamos muito longe. Selecionámos duas que vamos colocar agora no ar. Uma chega-nos de Montijo, outra de São João de Estoril. Começamos pelo Alexandre Santos, de Montijo. Olá, Alexandre. Boa tarde. Bem-vindo. Olá, boa tarde. Tudo bem? Peço que sejam curtos e sintéticos nas questões ou nas perguntas que queiram colocar. Sem problema. Ok, pronto. Eu liguei pronto, para expressar a minha opinião. Eu sou técnico de reparação automóvel e eu tenho uma opinião e é o que vai acontecer, quase certeza. Em termos de carros 100% elétricos, eu tenho quase a certeza que isso não vai dar, por várias razões. Em primeiro lugar, a produção das baterias não é uma produção limpa. Para produzir as baterias para um carro elétrico é preciso muito material, muitas emissões e obviamente também não vão ter aquela duração que as pessoas pensam. As baterias de um carro não duram para sempre e a sua substituição é caríssima. Eu acho que a melhor solução agora que temos neste momento são os híbridos plug-in, porque são carros que têm um motor de combustão interna e têm depois também os motores elétricos e basicamente o motor de combustão interna, eu falo do modelo que eu conheço bem, que é o Outlander, o PHEV, que o motor apenas serve de gerador, ou seja, carrega as baterias e depois os motores, pronto, o que faz a tração para as rodas é 100% elétrico. E isso aí é a melhor solução, porque uma pessoa não está limitada a quilómetros, porque um carro elétrico de X em X quilómetros irá ter que carregar. Acho que é essa a melhor opção neste momento. Agora o que dizem de matar os diesel, isso aí não vai acontecer tão depressa, porque com as novas normas Euro 6, ainda agora como falaram aí, os carros diesel estão a fazer emissões muito menores do que faziam até há 5 anos atrás e o diesel é um combustível que, para além de ser mais barato, os motores conseguem ser muito mais económicos que os motores a gasolina e para um cliente que faça muitos quilómetros, acho que continuará a ser a melhor opção. Alexandre, obrigado. O Alexandre Santos ligou-nos do Montijo, de São João de Estoril. Temos o Telmo Saraiva. Olá, Telmo. Bem-vindo. Boa tarde.
Boa tarde. Boa tarde a todos os presentes. Bom, eu não estou nos mesmos moldes que a pessoa que comentou anterior. Sou apenas uma pessoa chamada normal que serve-se do seu carro para se deslocar. Temos sido bombardeados positivamente com tantas informações sobre os veículos elétricos e a poluição e, enfim, os prós e os contras de tudo. No entanto, tudo no fim do dia se resume ao ser prático e também ao dinheiro que as pessoas têm para poder ser independentes. E a verdade é que muitas vezes a sensação com que fico, e muitas pessoas com quem falo partilham isto, é que muitos dos comentários que vêm a público da parte de entidades públicas são às vezes mais propaganda do que outra coisa, porque quando o Sr. Primeiro-Ministro falou que daqui a 4 ou 5 anos iam deixar de ter valor, tem a sua verdade, mas no entanto a verdade é que as pessoas não podem de repente, de um momento para o outro, pelo menos eu pessoalmente não o posso, fazer como por exemplo um vizinho meu mais cá em baixo, comprou um carro, não vou dizer a marca, muito bom e mandou instalar lá na casa dele todo o equipamento para recarregar o carro. Ora, eu pessoalmente não tenho condições para isso e apesar de na zona aqui onde estou até estarmos minimamente bem servidos, aqui no Concelho de Cascais, com os carregadores para os carros elétricos, a verdade é que basta ir um bocadinho mais longe e essa realidade já não é presente. O que leva as pessoas a ver isto e a desconfiar. Ou seja, os carros elétricos acredito que seja o futuro, a transição realmente será mais lenta do que se calhar a desejada, mas a verdade é que anunciar medidas e promover para que as pessoas mudem sem lhes dar as ferramentas, sem criar as infraestruturas para que isso possa acontecer, soa muito a discurso de retórica, um pouquinho utópico. É como falar da paz mundial com uma arma na mão, quer dizer, isso não faz sentido. Não faz sentido no sentido de não querer propagar a violência, estando com uma ferramenta que ela própria também simboliza a violência. Obrigado, e pronto, Paulo. é o meu contributo pequenino que queria dar. Não sou entendido na matéria, estou apenas como uma pessoa que vive o seu dia-a-dia. Obrigado. Bom dia. Obrigado, Telmo, e obrigado, Alexandre. António Comprido, estas duas intervenções são pertinentes, mas pertinente também foi a intervenção do Ministro do Ambiente ou foi alarmista? Ou ambas? Eu acho, para já, queria dar os parabéns a estas duas intervenções que ouvimos, porque foram bastante equilibradas e trouxeram para cima da mesa problemas reais das pessoas. Este último ouvinte ou espectador que ligou, falando do problema da capacidade financeira para poder ou não poder, da sua capacidade de ter ou não ter a infraestrutura necessária para utilizar uma determinada tecnologia em detrimento de outra. Por isso é que eu há bocadinho dizia que as soluções vão ser diferentes consoante os lugares das pessoas, até o poder financeiro, etc., que existir. Eu acho que a intervenção do Sr. Ministro, sem querer adjetivá-la muito, diria que foi essencialmente infeliz. Fico-me por aqui, foi infeliz no sentido em que deu a entender às pessoas que havia uma solução que estava morta e havia uma solução alternativa que é a única via. Ora, eu acho que esta questão da mobilidade, e a Paula falou muito bem nisso, e o Hélder também falaram, é um problema complexo e não tenho a mínima dúvida que se vai alterar o paradigma. Eu, quando acabei o meu curso de engenheiro no técnico, o meu grande sonho era ter um carro. Esse era o sonho de todos nós, até os meninos mais ricos até os tinham antes de acabar o curso, mas era uma minoria. Os outros tinham que esperar começar a trabalhar para comprar um carro, provavelmente em segunda mão. Claro. Mas era uma questão de afirmação, era uma questão de afirmação social. Aliás, ainda hoje o carro é uma questão de afirmação social. Estatuto. Aliás, deixe-me dizer que havia um amigo meu, trabalhei numa multinacional há muitos anos, e vinha cá e dizia: vocês portugueses são uns indivíduos um bocado esquisitos, temos carros enormes e depois umas casas muito pequeninas. E realmente, em Portugal, ao contrário do que acontece
outros países o veículo ainda é muito assumido como uma questão de estatuto e de afirmação. Pronto, e as discussões que a gente tinha na empresa por causa dos tipos de carros que se podiam atribuir a A, B ou C, etc. Portanto, sem estarmos agora a diversificar, as novas gerações, sem dúvida, que encaram o problema de uma maneira diferente. Isso começa-se a passar um pouco por todo o mundo. Por exemplo, nos Estados Unidos, já se verifica que o número de jovens com 18 anos que querem tirar a carta está a diminuir drasticamente, porque muitos deles, como a Paula referiu, querem ter uma maneira de se transportar. Sim. E depois, nós, quando estamos agarrados a um veículo, estamos agarrados a um veículo. Se somos ricos, podemos ter 2 ou 3 ou 4. Mas na realidade, e todas as despesas que aí estão, e como a Paula disse muito bem, para estarem parqueados durante muito tempo, a ocupar espaço. E não é só na garagem, que é outro também problema na rua. grave, exato, no espaço nas cidades. Nós qualquer dia estamos numa situação, se continuássemos a crescer o número de veículos, que os carros ficavam no engarrafamento tal, de maneira que ficava tudo parado, ninguém se movia, temos que evitar isso. Mas também não podemos negar que o carro trouxe um acrescento à qualidade de vida das pessoas enorme, nomeadamente a sensação de liberdade, de capacidade de se deslocar para onde queria, como queria, quando queria, sem estar dependente de terceiros. Se aparecerem soluções, que estão a aparecer cada vez mais, para oferecer esta mesma liberdade, sem obrigar à utilização do carro, ou utilizando de uma maneira mais racional, porque todos nós hoje assistimos calmamente, e eu por mim falo, ali sentado ao volante de um grande carro sozinho. Carros com capacidade para 5 passageiros andam basicamente 80% deles com um passageiro. Portanto, a utilização de carros mais pequenos, a partilha, tudo isso. E se eu tiver no meu dia-a-dia a possibilidade de me deslocar com uma boa oferta de transportes públicos, que nunca vai resolver os problemas todos. Eu te imaginar uma mãe ou um pai que sai de casa com 2 ou 3 filhos pequenos, pode ir para colégios diferentes, para depois ir para o trabalho, utilizando os transportes públicos, muito bons que sejam, é difícil. Vai preferir meter as crianças no carro, é muito mais prático fazer essa maneira. Portanto, vai haver sempre essa necessidade. Mas depois, por exemplo, quero-me deslocar um fim de semana e é um dia de verão ótimo e gostava de ir num descapotável. Se calhar, quando estiver muito frio no inverno, prefiro ir num carro bem tapadinho. Se for para a neve, num carro com tração às 4 rodas. Se calhar, não preciso de ter um carro, preciso é ter a possibilidade de alugar em qualquer altura. Portanto, as coisas vão se modificar. E acho que intervenções como aquelas que referiu podem estar a reduzir a discussão a uma dimensão meramente tecnológica. E não é isso, porque o que vai acontecer, de facto, para além das alterações tecnológicas que aqui falámos e que não sabemos exatamente quais são, é uma alteração da nossa maneira de estar e uma alteração nos hábitos relativamente à mobilidade. E sim pode trazer, de facto, alterações importantes. Já agora, e sem querer contestar o que a Paula disse, mas não resisto a dizer uma coisa, 2/3 dos transportes das emissões, bem, a nível mundial os transportes correspondem, são responsáveis por cerca de 20% das emissões, a nível mundial. Na Europa é um bocadinho mais, em Portugal também. Aumenta, mas em meios urbanos aumenta. Não é 2/3. E depois, nós quando estamos a falar nos transportes, focamos meramente nos carros ligeiros de passageiros. Sim. Então e a aviação, e o transporte marítimo, e o transporte rodoviário de longa distância. Portanto, tudo isso, se eu disser que são 20%, desses 20%, os automóveis ligeiros de passageiros representarão 60%, 70%. Portanto, na realidade já são 70 de 20, já são só 14. E dá a impressão, às vezes, quando ouvimos certos discursos, que o problema mundial das alterações climáticas se resolve exclusivamente banindo os veículos diesel e substituindo-os por veículos elétricos e ficamos com os problemas todos resolvidos. Não ficamos. Então, temos setores como a agropecuária, nós temos os problemas com os incêndios florestais, nós temos montes de problemas em que, efetivamente, estamos a concorrer para o aquecimento global. Cada vez mais gostamos de ter as casas climatizadas, aquecidas no inverno, arrefecidas no verão, portanto, o nível de conforto e tudo isto gasta energia, e quando se gasta energia há o risco de produzir emissões. O próprio, a nível não português, mas a nível mundial, o próprio setor eletroprodutor ainda é o grande responsável pelas emissões. Exatamente. Países como a China, como a Índia, estão neste momento a construir centrais a carvão novas. Serão menos poluentes que as anteriores, mas estão a construí-las. Portanto, nós temos que ter um bocadinho de atenção, dizer, não, somos pequeninos, então também não vamos fazer nada, ficamos parados. Não, eu não sou apologista disso, acho que Portugal tem que seguir o seu caminho. Mas tem que ter a humildade de pensar no seu peso relativo e não ficar isolado. Exatamente. Porque às vezes nós queremos ser líderes nestas questões da mudança, mas eu ouvi uma vez uma frase que nunca mais me esqueci dela.
líder, de facto, tem que ir à frente, mas só é líder se tiver gente a segui-lo. Porque o perigoso daquele líder, que a certa altura olha para trás e não tem ninguém a segui-lo, não é liderança nenhuma, é um flop. Portanto, basicamente, problemas, e já não falamos aqui na questão das receitas fiscais, que é outro problema que é um bocadinho tabu, ninguém fala nele, mas que vai ser um problema fortíssimo quando efetivamente, se fôssemos substituir veículos que hoje são subsidiados por veículos que estão a contribuir para o Orçamento do Estado, como é que vamos repor esse equilíbrio? Portanto, não tínhamos ilusões, como alguém dizia outro dia, enfim, numa estação vossa concorrente não há almoços grátis, não há, e portanto nós vamos ter que pagar isso tudo. E por isso, não devemos induzir as pessoas também em erros. Eu acho que devemos ser bastante agressivos nas metas que queremos pôr. Temos que salvar o planeta, é o único que temos. Ainda não estamos em condições de organizar viagens espaciais para nos levar para ir viver para outros mundos. Vamos ter que continuar a viver cá, principalmente os nossos filhos, os nossos netos. Eu já não ficarei cá em muitos anos, mas as novas gerações ficam. Então temos que preservar o planeta, mas temos que preservar o planeta sem pôr em causa. Esse é que é o grande desafio. Como é que nós vamos continuar a manter a qualidade de vida que hoje temos? Como é que vamos continuar a poder proporcionar a novas crescentes fatias da população mundial acesso a esses bens de consumo que não temos? Nós somos uns privilegiados. 3/4 da população mundial não tem acesso às coisas que nós temos. Nós fazemos parte de um nicho e às vezes medimos as coisas por nós. Portanto, todo esse equilíbrio. Eu acredito muito na capacidade inventiva do homem, na capacidade de ultrapassar os problemas. Agora, é verdade que estamos a assistir a nível de clima a determinados fenómenos. Não é propriamente, quando se fala no aquecimento global, talvez falasse melhor na disrupção ou na falta de um comportamento mais previsível do clima. Temos que ter atenção a isso e isso terá que ser combatido, mas combatido de uma maneira holística e nas várias frentes. Se reduzirmos a discussão do assunto a dizer este é um problema exclusivamente dos transportes e dentro dos transportes dos veículos ligeiros de passageiros, estamos a ser demasiado redutores e corremos o risco de não resolver o problema. Hélder Pedro, eu faço viagens constantemente para o Porto, por isso tenho um carro diesel. Mas já tentei ter um carro elétrico e comecei a perceber que não seria execuível, não seria prático e se calhar agora também já não é assim tão vantajoso economicamente. A não ser que eu tenha a capacidade de o carregar lá em casa. Pois, vamos lá ver, aquilo que de facto sempre é referido e em conversa com as empresas que vendem carros elétricos, muitas vezes os potenciais clientes que chegam à empresa para comprar um carro elétrico não fizeram bem, digamos assim, o cálculo do que é o seu ritmo de vida diário para poderem, conforme as suas necessidades, carregar o veículo. E depois, se de facto o compram sem ter feito esse cálculo prévio, pode resultar, digamos, num pesadelo o carregamento do veículo e a angústia que existe. Portanto, antes de mais, as pessoas têm que ver se de facto tem um ponto de carregamento no seu local de trabalho, na sua habitação, o que nem toda a gente tem essa facilidade e, portanto, teremos que ter a rede de carregamento, que tem sido feito um investimento na rede de carregamento pública, mas estamos longe de poder dizer que temos uma rede que, se houver um aumento exponencial de vendas de elétricos, que vai corresponder às necessidades das pessoas para o carregamento dos seus veículos. Como digo, neste momento, Portugal é o terceiro país na União Europeia onde as vendas de carros elétricos têm uma maior percentagem face ao total do mercado. E é 1,8% que temos. À nossa frente está a Holanda e a Áustria, que têm uma percentagem maior. Todos os outros países têm abaixo de 1,8% em termos do mercado de elétricos, de veículos elétricos. E tivemos um aumento de 150% de vendas em 2018 face a 2017. Portanto, há todo este caminho que é necessário percorrer, mas, como dizia, eu penso que o futuro está aí, mas vai ser gradual, digamos, essa evolução, mas tem que ser acompanhada, porque isto também tem sido dito pela nossa Associação Europeia. A indústria está a fazer um esforço muito grande, a indústria automóvel, para, de facto, aumentar a oferta de carros elétricos para o mercado, mas também os poderes públicos têm que fazer a sua parte, que é fazer que haja, de facto, uma rede de abastecimento, de carregamento, que não traga angústia, digamos, aos utilizadores dos veículos. E continua a ser ainda difícil encontrar locais nas grandes cidades para abastecer o carro?
Bom, tivemos durante uma certa altura, e aquilo que era referido, problemas não só que os pontos existiam, mas não funcionavam. Como sabe, durante algum tempo tivemos um problema, digamos, enfim, pelo que é dito, pelos utilizadores da manutenção, ou seja, muitos dos pontos não estarem a funcionar, o que trazia, digamos, problemas acrescidos. Mas, como digo, apesar de uma evolução significativa, mesmo ao nível das autoestradas, digamos, para quem faz deslocações grandes no país, mas continua a haver, digamos assim, na nossa opinião, um déficit de pontos de carregamento que esperemos que se possam alargar com o alargamento também da venda dos carros, não é? Porque, no fundo, o que é sempre dito também pelos operadores do setor, e isto é sempre aquela velha questão da pescadinha de rabo na boca, que é, bom, mas se aumentar as vendas, colocamos mais pontos. Se as vendas não disparam, de facto não podemos investir em mais pontos de carregamento. Mas é este ponto de equilíbrio, digamos, que tem que ser, de facto, atingido. E agora os carros elétricos também estão esteticamente um bocadinho mais bonitos. Sim, durante algum tempo não eram visualmente não era muito apelativo. É um produto que está em evolução, não é? O carro elétrico é um produto que está realmente, enquanto nos carros a diesel ou a gasolina temos já uma maturidade, digamos, deste tipo de veículos, o carro elétrico está a evoluir gradualmente, não é? E, de facto, como disse bem, não só há mais oferta, como esteticamente, em termos de autonomia, a evolução vai ser grande. A indústria automóvel, como digo, os construtores que apostaram nos carros elétricos têm vindo a fazer um esforço muito grande e nos próximos anos iremos conhecer certamente mudanças significativas. Paula, bem prega Frei Tomás. E o Estado, se começasse por dar o exemplo? Pois, é que eu discordo um bocadinho com o que o Helder acabou de referir, tendo eu um híbrido que comprei justamente porque uma rapariga que trabalha na mobilidade, mal era que já que não pode andar com um carro todo elétrico, porque não consegue chegar a lado nenhum face à reduzida autonomia, tinha que dar o seu exemplo, e a verdade é que eu percorro o país todo, eu faço cerca de 80 mil km por ano, portanto vejo... Faço muito Porto Lisboa, eu faço muito o país. Eu vou ao Algarve e venho para o Porto no mesmo dia se for preciso, fico ando pelo Alentejo, vou à Guarda e termino em Bragança e regresso ao Porto. E, portanto, faço isso todas as semanas e não tenho onde carregar. Portanto, e muitas vezes, mesmo na autoestrada, peço desculpa, mas o que é que acontece? Estão ocupados. Estão ocupados. E eu não tenho tempo para estar uma hora parada à espera. E só se quiser fazer... Hoje há o Facebook... Está a carregar ou por quem foi tomar café? Claro, hoje temos duas formas de connect. É o Facebook ou os sítios de que os carregamentos são pontos, plataformas de contacto e de conhecimento mútuo entre pessoas interessantes. A verdade é que não há muito tempo para isso e depois acontece o seguinte, não é? De facto, eu tenho que reconhecer que sou uma privilegiada em ter dinheiro para comprar um carro híbrido. Os carros ainda são muito mais caros. Eu gostaria muito que a mobilidade fosse um fator de união, de inclusão e nunca de exclusão social. Eu tenho algum receio que a correria desenfreada que se está a ter neste momento, da substituição assim completamente a mil de uma utilização de uns carros do combustível tradicional para outros, possa criar aqui algum problema ainda maior que venha a acentuar as assimetrias. E há bocadinho, quando eu falava sobre a questão da poluição, tenho um bocadinho realmente tem razão, o colega, o engenheiro, no que disse. Eu normalmente refiro-me sempre, e não fui esclarecedora, àquilo que é os grandes centros de população a nível mundial, porque a maior parte da população mundial estão nas grandes cidades. Sim. E as grandes cidades aí acumulam as emissões dos transportes, das questões domésticas, etc. Há um grande problema. Eu sei que também há problema em Frei Espada Assim, ou até na minha terra em Alvarenga ou Arouca, também sei que há problemas, mas são de outra dimensão naturalmente. Uma coisa é sabida, para um jovem que tem, que tenha ainda mais, alguma vida ainda não estabilizada, ter que despender de algum dinheiro para comprar um automóvel, tem, neste momento do nosso panorama português, tem algumas sérias dúvidas em saber o que é que vai comprar efetivamente. Porque já não quer comprar a diesel, porque realmente está aí um caos do ponto de vista daquilo que se diz, que não é bem assim, no meu entendimento, mas também depois não tem o dinheiro suficiente para comprar os carros elétricos que são mais caros. Eu penso que, desse ponto de vista das energias, eu acho que há que ainda explorar mais, mas está aqui gente com mais capacidade, e os meus colegas, como já mostraram no painel sobre o assunto, e há que seguir outras questões. Contudo, uma coisa é certa, é assim, a infraestrutura ainda também está por trabalhar, não só nas redes da mobilidade elétrica, como no nível das redes da mobilidade em geral. E eu aqui chamo a atenção a todos os colegas que são técnicos e que estão a ouvir, a todos os políticos e autarcas, até às próprias, a chegar às juntas de freguesia, que têm a sua importância a nível local, que é preciso fazer esforço e reunir esforço para nós nos habituarmos a planear
também a matéria da mobilidade. Nós somos um país que estamos à frente em muitas coisas, se calhar até numa tecnologia top e pioneira dos híbridos ou das energias elétricas ou do smartphone ou da smart city, bem, tudo isso somos, não é? Mas depois há muita coisa ainda para fazer no terreno e é preciso trabalhar esse tal planeamento que integra os estacionamentos na cidade, que integra os diferentes modos de transporte, os diferentes modos, tipos também de veículos ainda individuais e também entrar naquilo que são os modos suaves. E a mim está-me a incomodar muito, pessoalmente, e também tecnicamente, assistir de facto a uma política um bocadinho para a frente, mas no sentido de andar para a frente e não estar com os pés assentes na terra, naquilo que são as dificuldades dos nossos autarcas. Eu digo autarcas porquê? Porque o território pertence às câmaras municipais, o território público, a infraestrutura pública, as estradas, as ruas, e nós temos que trabalhar tudo isso em conjunto. Da mesma maneira que estamos a falar, porque estamos a falar hoje aqui no gasóleo, não é no gasóleo nem na gasolina, nem nos combustíveis, estamos a falar de mobilidade, no fundo. Aqui também se integra a questão das plataformas dos modos suaves, que tem sido muito falado e que eu gostaria de aproveitar, porque assim, nós só vamos ter sucesso no transporte individual, sendo ele híbrido ou só de uma energia e sendo também elétrica ou compressão de ar ou seja qual for, quando também tivermos mais investimento naquilo que são as infraestruturas para aqueles modos que são hoje os mais utilizados. Na Europa são, sem dúvida, os transportes públicos e o modo pedonal e o ciclável, que já anda por aí. Em Portugal o ciclável vale 1%. 2% é muito pouco. Contudo, nós também vemos os nossos dirigentes políticos a afirmar todos os dias que há milhões de euros para ciclovias. Há milhões de euros para... Mas há dinheiro para ciclovias, mas depois não há bicicletas nas ciclovias. Não há bicicletas. Há pessoas. Pois, e há pessoas. Porque é mais lisinho. Exatamente. Eu diria mais, e é isso que eu gostava de dar aqui nota. E não tem havido dinheiro para investir nos passeios, ou melhor, há alguns envelopes financeiros para investir nos passeios, que é já o segundo modo mais utilizado de transporte no Porto, no Grande Porto e na Grande Lisboa, é já o andar a pé, mas não tem havido, pelo menos, uma utilização muito clara. E eu faço trabalhos para muitas autarquias e trabalho muito no terreno. Hoje, se eu disser que os meus maiores projetos são de ciclovias, em detrimento de se fazer passeios. E eu luto todos os dias para desviar um pouquinho, não obstante gostar de andar de bicicleta, daquilo que são os gastos das ciclovias para aquilo que são... Mas depois voltou lá para ver se havia bicicletas? Mas não há bicicletas também, porque também não há financiamento dos quadros comunitários a financiar bicicletas. Há a financiar sistemas de apoio à bicicleta, que é outra questão. Aliás, essa é outra questão. Nós precisamos das tecnologias e das smart cities e da cidade toda online, just in time, como eu digo, para sabermos onde é que está, etc. Mas eu continuo a dobrar aqui a esquina da RTP, ainda há bocadinho vi, passeios com caixotes de lixo em cima de passeios, sinais de trânsito, passadeiras que não existem, outras que estão mal pintadas, rampas que não existem. E agora pergunto, como é que nós vamos viver 100 anos, que vamos? Aliás, é só ver aqui uma colega que é um bocadinho só mais idoso que eu e está aqui perfeito. Vai durar 106 anos que viveu Manuel de Oliveira, e não fosse também ser engenheiro. Com bom combustível. Pronto. E agora, repare, a pergunta que se faz é que cidades é que nós estamos a preparar para pessoas que vão viver como nós até aos 100 anos, de preferência, porque vamos viver muito mais anos, já estamos a viver, poderem ser o mais autonomamente possíveis. Por aquilo que referiu, e bem, é que a capacidade maior de liberdade foi-nos dada pela mobilidade. Por isso é que eu adoro trabalhar na mobilidade. É que a mobilidade é a única forma que nós temos hoje de sermos cada vez mais ágeis, mais rápidos, mais dinâmicos e mais autónomos. E eu, no limite, vou querer andar mesmo de trotinete ou vou andar numa scooter, que é uma cadeira elétrica, quase uma cadeira de rodas elétrica para andar sozinha. E sem assistente atrás, como dizem os brasileiros, a pessoa com moto reduzida não quer um assistente. Tem direito de ir sozinha aos correios, de ir sozinha ao café, dobrar a praça e comprar um gelado ou encontrar um amigo. Isso é que é a tal sociabilização das cidades. E nas cidades, para ter esses espaços que há bocadinho referimos, que é o espaço de convívio, onde os meninos se encontram, onde jogávamos à macaca, para isso o carro não pode invadir tanto a cidade e ocupá-la toda a 100%, não é? Portanto, esse rácio vai ter que ser medido e muitas das vezes até vai ter o carro, mas o carro não vai estar estacionado naquele sítio. Nós todos podemos ter um carro, chamando por uma aplicação, o carro estava estacionado num sítio próprio, como no aeroporto, eu chego ao aeroporto, deixo o meu carro, vou para o estrangeiro, quando eu chego ele está-me lá no sítio, mas ele não esteve ali à portinha quando eu saio quase do avião. Ele esteve guardado num estacionamento que paguei, não é? Qualquer coisa, cada vez mais barato até, para ir ficar o carro lá. E que sabe quando voltar tem os 4 pneus e as 4 jantes e não está mas nós temos que ter essa garantia. Nós não podemos estar à espera de um autocarro numa paragem, uma mãe, como há bocadinho dizia, com um filho ao colo e um saco de compras, meia hora à espera de um autocarro, mas a apanhar frio, vento e sol e chuva. Eu também continuo a dizer, há muito dinheiro para... Ouço
para transportes públicos e grandes remodelações dos transportes públicos, mas vejo muito pouca gente preocupada com os interfaces ou com as paragens. Uma paragem, um abrigo é uma interface. E nós, se não dermos qualidade às pessoas para aquele pequeno momento que está aí entre a chegada a pé e a paragem à espera do autocarro, não vai ser competitivo. Como também não é competitivo estar no carro e ver o autocarro parado na fila de trânsito. Eu só deixarei o meu automóvel até dentro daquilo que são os meus hábitos do cotidiano, os meus hábitos de mobilidade, quando eu perceber que fico dentro do autocarro, mesmo que seja sozinha a cantar em música alta, que é uma coisa que toda a gente gosta, mas que eu olhar para o lado e vejo o autocarro ir muito mais rápido que eu, porque tem um canal próprio, tem um BRT ou tem um canal próprio. Aí sim, nesse dia eu vou pôr em causa se devido à Constituição à Boa Vista para o meu trabalho, no meu carro individual, ou se realmente eu posso ir de autocarro porque ele anda mais rápido, tem conforto, tem Wi-Fi, tem música e encontra gente bonita. Que a mobilidade não seja um motor da exclusão social. Era isso que eu gostava também aqui hoje de dizer em particular. Vamos a mais duas chamadas. Uma vem de Peniche, outra vem daqui de Lisboa. Começamos pelo Álvaro Guerreiro e daqui a pouco vamos ao Vítor Rodrigues. Álvaro, boa tarde, bem-vindo. Ora, muito boa tarde. Olha, e parabéns pelo seu programa. Parabéns pelo programa que é de todos, é nosso e é especialmente feito pelos convidados. Eles é que dão a qualidade. Não, eu queria dar duas notas. Para já estou a 100% de acordo com a sua convidada que acabou de dizer, portanto, e tocou nos pontos fulcrais sobre o transporte público. E queria lhe dizer que estive 23 anos a trabalhar como funcionário da União Europeia no Conselho de Ministros. E no Conselho de Ministros, que engloba 3 mil funcionários, só existem 3 carros oficiais. Só existem 3 carros oficiais. Há mais uma dezena de pequenas viaturas, pequenas vans, pequenas caminhonetas de 10 pessoas, 9 pessoas, e tudo isto se faz através dos transportes públicos. Porque os serviços dão às pessoas a possibilidade, e senhas, as pessoas têm que fazer requisição, para utilizar os transportes públicos. Mas o Conselho de Ministros comparticipa muito no transporte das pessoas, no passo que as pessoas utilizam os transportes públicos. E, portanto, obriga muita gente, dá a hipótese a muita gente de utilizar os transportes públicos. Mas, claro, que em Bruxelas os transportes públicos funcionam mais ou menos bem. Melhor, talvez, que cá. Eu estou a viver em Peniche. E a minha segunda questão era a seguinte. É que de Peniche tem um carro a diesel, eu tenho um carro a diesel. E para ir de Lisboa, de Peniche a Lisboa, passo por 2 estações na A8. E estas 2 estações têm como indicação que não tem abastecimento para carros elétricos. E a minha questão é a seguinte, e chego a Lisboa e vou carregar o carro aonde? Eu vou pôr o carro à carga aonde? E porque tenho que depois fazer o regresso de mais 100 km, não é? E é 100 km, quer dizer, é à porta de Lisboa. E eu depois tenho que andar para um lado para o outro, ou Castanho, ou tenho que ir a um outro lado ou outro. Portanto, eu não vou ter autonomia no meu carro para poder carregar, para poder fazer aquele serviço que eu gostava de fazer. E a minha questão é esta. Também tive sempre a dúvida se comprava um carro elétrico ou não. E hoje em dia, tenho um carro já com 6 anos de diesel, gostaria de comprar um carro elétrico, mas tenho grandes dúvidas se ainda é a boa altura de comprar o carro elétrico. Mas se calhar agora ao fim de 6 anos é que o carro diesel começa a dar vantagem, a tirar lucro. Não existem abastecimentos suficientes para carregar o carro elétrico. Álvaro, mas se calhar agora ao fim de 6 anos é que o diesel lhe vai começar a compensar o investimento que fez. Pois, talvez. Álvaro Guerreiro em Peniche, passamos para o Vítor Rodrigues em Lisboa. Olá, Vítor. Olá, muito boa tarde. Boa tarde. Gostaria de dizer que a questão de fundo prende-se com o ar que respiramos. O ar que todos nós, cidadãos, aí os seus interlocutores, com os quais eu concordo, evidentemente, mas temos que ter em conta isso. É inegável que hoje, por todo o mundo, existem grandes concentrações de população nas grandes cidades. E nós hoje assistimos a cidades no Japão, a cidades na China, em que as pessoas têm que andar com máscaras, exatamente porque o ar que respiram é irrespirável. Perdoem-me o paradoxo. De qualquer maneira, assistimos hoje, dada esta situação do ar em que respiramos, que há cidades na Europa onde já é proibida a entrada de carros a diesel. Estou-me a lembrar de Stuttgart, na Alemanha. É evidente que os novos limites de emissões entre 2020 e 2030 foram aprovados recentemente pelo Parlamento Europeu.
Portanto, quer dizer, a proposta final tem a ver com os objetivos da descarbonização. Isto tem a ver, portanto, também adotaram soluções de adoção para limitar de certo tipo as fraudes. Não nos podemos esquecer das fraudes, dos testes de emissões, como sucedeu no caso dos dispositivos manipuladores do Dieselgate. E também porque houve rejeição, também no Parlamento Europeu, a rejeição de propostas que pretendiam criar um mecanismo de distribuição de recompensas com créditos de carbono, orientadas por uma acrescida, chamemos assim, mercantilização. Não é? É evidente que isto tudo passa, em especial nas grandes cidades, e isto é insustentável, não há dúvida nenhuma, e tem a ver com reforçar os transportes coletivos. Como disseram os seus interlocutores, e bem, de facto isto tudo tem a ver com a mobilidade das pessoas, porque, como disse o senhor da ACAP, e bem, não é possível entrarem 400 mil automóveis em Lisboa e a maioria deles vêm com uma pessoa ao volante. Não é possível. Vítor, todos em fila de Lisboa chegavam a Paris. Diga. 370 mil carros, se estivessem todos em fila, chegavam de Lisboa a Paris. Exatamente. Sim. É evidente que a descarbonização tem que ser alcançada por etapas. Eu também estou de acordo com isso, é evidente. E os objetivos fixados de descarbonização do setor dos transportes, não há dúvida que o gás vai desempenhar um papel importantíssimo. No entanto, quer dizer, não há regulamentação para estas situações ainda, não é? Portanto, quer dizer, a necessidade de metodologias e de medição, neste momento, abordam desde o poço à roda. Quanto é que custa, portanto, chamamos assim, a descarbonização faz-se pelo gás, mas quanto é que a produção de combustível até ao seu consumo? Portanto, isto também é importante. Isto é para terminar e dizer que temos que, de facto, pensar e influenciar face à grande concentração, voltando ao princípio, face à grande concentração nas grandes cidades, face à questão da poluição do nosso ar que respiramos. Todos nós, os que estão aí no estúdio e nós, temos que encontrar e influenciar positivamente políticas de mobilidade sustentáveis. É evidente que tem que ser ao nível do investimento, da modernização de infraestruturas, da investigação. É evidente, o elétrico terá um papel também, não é? Para concluir, Vítor, e do desenvolvimento tecnológico e da aplicação em larga escala em novas tecnologias, não é? Vítor. E isso tem a ver, de facto, com a mobilidade das pessoas. Muito obrigado. Vítor Rodrigues de Lisboa. Antes tivemos o Álvaro Guerreiro de Peniche. António, aqui não há virgens. O elétrico também não é 100% limpo. Há muita poluição para se poder produzir baterias e depois... Vamos lá ver. O gás também perdeu gás. Deixe-me dizer-lhe uma coisa. Como em tudo na vida, nada é inócuo. Não há... Eu acho que muitas vezes nós queremos transformar uns em anjos e outros em demónios. E na realidade não é assim. Todos nós temos um bocadinho de anjo e todos nós temos um bocadinho de demónio em nós. E tudo aquilo que fazemos tem sempre essas duas faces. E como eu dizia há bocado, a grande questão é soluções universais. Não há uma solução universal. Isto é que é preciso que as pessoas interiorizem. Há soluções apropriadas para cada situação. Deixe-me dizer, eu estou perfeitamente de acordo que dentro dos centros urbanos, e não são todos, uma cidade que é bastante varrida pelo vento, outra é uma cidade que está fechada, a cidade do México, ou mesmo Madrid, onde de facto não há essa... Nós aqui em Lisboa temos a felicidade, temos uma corrente permanente de ar do norte para sul que vai limpando um bocadinho a cidade. Mas estou perfeitamente de acordo que em certas situações específicas, hoje em dia, com as tecnologias conhecidas, a melhor solução é o veículo elétrico. Portanto, se eu tiver que fazer pequenos percursos para me deslocar de casa para o trabalho, ou mesmo a distribuição de andar a entregar produtos nos supermercados, ou entregar o correio, ou isso, hoje em dia a solução tecnicamente mais apropriada é o veículo elétrico. Agora, estamos a falar até se a 10, Paula 15 mil quer fazer 80 mil quilómetros por ano e andar por esse país fora, não é o veículo elétrico neste momento a solução mais apropriada. Portanto, o grande problema é às vezes aparecer a ideia de que nós substituímos uma tecnologia por outra e resolvemos os problemas todos. Não. Há tecnologias próprias. O veículo elétrico, neste momento, tem... Vamos lá ver. Eletricidade, enquanto fonte de energia para os transportes, tem
tem um setor privilegiado, que é a ferrovia. Portanto, os transportes sobre carris, efetivamente, não precisa de baterias, não precisa de nada, está ligado diretamente, e há muito tempo que devia estar. Nós ainda estamos, agora a CP anda a fazer concursos para locomotivas diesel. Se calhar nós devemos efetivamente pensar que não faz muito sentido não ter uma rede 100% eletrificada na ferrovia, que é o lugar por excelência. Andamos preocupados com os automóveis. Essa é uma situação. Por exemplo, para eu me deslocar grandes distâncias urbanas, eu atrevo-me a dizer que um diesel Euro 6 ainda é a melhor solução em termos global. Para situações mistas, de uma pessoa que queira ter um carro que lhe dá para fazer os circuitos urbanos, mas ao mesmo tempo ao fim de semana ir a qualquer lado, mais longe, uma situação híbrido, plug-in, preferência para poder carregar, é a solução. Portanto, em cada situação, autocarros de passageiros urbanos que fazem umas determinadas horas, depois podem parar para carregar automóveis elétricos. Deixa-me lembrar, no Porto e em Coimbra havia os trolleys, não é? Sim. Os autocarros eram basicamente elétricos e deixaram de ser. Portanto, as soluções, a tecnologia existe e é aplicável. Não temos as soluções universais. E dizendo um bocadinho, porque acho que tocou aí um ponto extremamente importante, que é o problema da inclusão e da exclusão. Eu vou dizer uma coisa que pode ser provocatória. Neste momento, os automóveis elétricos são apenas para gente rica. Muito bem, concordo perfeitamente. Helder, o que o António estava a falar é exatamente mais ou menos isto. Até 15 mil quilómetros compensa ter um carro elétrico, 15 mil por ano, até 30, 35 mil híbrido e 35 mil para cima diesel. Eu penso que sim, que é essa, digamos, a perspectiva, e que as pessoas têm que optar no momento em que vão comprar o seu veículo, e sem dúvida que será assim, e haverá uma evolução também nestes veículos. Mas o que eu gostava também agora aqui de dizer é, quando se fala desta questão, e este espectador falou da questão da restrição, nós temos que ver que temos uma idade avançada dos carros em circulação em Portugal. Somos dos parques circulantes mais envelhecidos da Europa. E aquilo que nós gostávamos de ver, o Governo e as entidades, enfim, oficiais também, era apostarem na renovação desse parque automóvel. Nós andamos em Lisboa, no Porto, e vemos que a frota de táxis, porque não é rentável estar a trocar muito mais vezes de veículo, é uma frota envelhecida, com poluição local. Está a haver agora um esforço, de facto, nos autocarros, mas nos ligeiros de passageiros continua esse problema. Temos uma idade média de 12,6 anos. Nós temos 700 mil carros a circular com mais de 20 anos. E, portanto, o que gostaríamos de ver era uma aposta, digamos assim, forte também, num apoio a uma renovação daquilo que já existiu há uns anos, do incentivo ao abate de carros com uma idade elevada. E, sobretudo, também o apoio, sobretudo, como eu disse, as frotas de táxis nas cidades e outras, é importante porque isso é que faz a renovação. Porque na Alemanha, a restrição, como eu já referi no início, não se aplica aos veículos com a norma atual, aplica-se a veículos mais antigos também de circulação. Mas, como dizia, isto tudo depende, digamos, e voltando à sua questão, da utilização que é dada. Por exemplo, as entregas de mercadorias nas cidades. Nós temos uma fábrica em Portugal que produz para todo o mundo pequenos veículos de carga, digamos assim, mas pesados pequenos, para a entrega de mercadorias em cidades que são elétricos. Portanto, as câmaras de Lisboa e Porto e outros andam a usar esses veículos elétricos, e isso é, digamos, conforme a necessidade que existe. É um trajeto determinado durante o dia, ou é a Câmara Municipal que usa o veículo na sua atividade e pode carregar o veículo elétrico, e é um pesado de mercadorias, digamos assim. Mas depende muito daquilo que é a utilização que cada um faz, a aposta no veículo que pretende para a sua utilização para o seu dia-a-dia. Paula, num minuto, porque estamos mesmo a acabar, que medidas fiscais poderiam ou deveriam ser adotadas para que, por exemplo, as pessoas passassem a andar mais de bicicleta ou utilizassem outros meios dentro da cidade? Olha, por exemplo, a bicicleta é uma paixão que nós partilhamos. Eu todos os anos organizo um evento em Lisboa que deixa milhares de bicicletas. Vai passar a organizá-lo no Porto? Não sei, mas, portanto, todos nós percebemos a importância da bicicleta e de as pessoas adotarem outros meios de locomoção dentro da cidade. Que meios ou que ajudas em termos financeiros poderiam e deveriam ser implementados? Eu penso que o Governo deveria isentar as bicicletas ditas tradicionais, aquelas mais convencionais, sem ser ainda energia elétrica, pelo menos, porque é por aí que tem que se começar. Não obstante, sabemos que
que as outras também são muito importantes, deveria ter benefícios fiscais muito maiores, nomeadamente não pagarem IVA, isso era uma coisa que acho que não devia ser, inclusivamente do ponto de vista público, e as autarquias têm essa ferramenta que é possível, em vez de então, neste momento, disponibilizarem 100 mil euros para os tais sistemas, que são mais... Cada Câmara já tem 5, 6 aplicações, apps para muitas coisas, era de concentrar tudo numa aplicação e gastarem algum dinheiro em bicicletas, para ter bicicletas públicas. Eu acho que o bike sharing tem que existir, deve existir e deve ser muito mais simples, não deve ser uma coisa muito complicada, que também agora parece que os sistemas são todos altamente complexos, tecnológicos. Porque o sistema da EML é muito simples. Sim, aqui, muito, mas isso também já prático. foi um passo que deu aqui muito grande, e Lisboa tem tido, felizmente, este tem sido uma boa prática, e eu espero que o nosso país vá ter, mas, por exemplo, não é tão boa prática no sentido da ocupação demasiada do território através das docas, que ocupam imenso espaço público, e hoje trabalhamos, e vamos ter que trabalhar nas docas virtuais. Pior são aquelas que depois ficam abandonadas pelos postos. Exatamente, porque aí está, porque devem haver docas virtuais que são marcadas no sistema de georreferenciação, que as pessoas, através do seu GPS, sabem que têm que deixar naquele sítio, mas não tem que estar lá uma coisa física que custa muito dinheiro e que ocupa muito espaço. E isso vem à questão do espaço, mais uma vez, e às políticas públicas. Os quadros comunitários estão aí, estão a ser gastos de dinheiro em Portugal para muitas coisas que dizem que é para a mobilidade. Eu penso que era preciso trabalhar mais a questão da bicicleta e dos modos suaves, e eu penso que essa questão é muito importante. E diria mais, antes de ter essas medidas que muitas vezes são avulsas e são setoriais, que houvesse algum investimento, por muito pouco que fosse, a nível do planeamento da mobilidade. Portugal é o único país da Europa que não tem planos de mobilidade urbana sustentáveis, que na Europa se chama SUMP, em Portugal são PMUs. São planos de mobilidade, são os tais PDMs da mobilidade. Não há essa ferramenta e por isso nós estamos a ver neste momento quilómetros de ciclovias por um lado, fala-se dos elétricos, os postos que não batem num sítio, os carregamentos que não estão no outro, os parques que estão fora dos interfaces. Meu Deus, muita coisa para fazer, e eu acho que o direito público e o serviço público têm que começar também a olhar um bocadinho para o poder local. Já está a passar a ficha técnica, já estamos a ouvir a música, significa que já estamos na reserva, já não temos mais combustível de tempo. Obrigado nós pela forma tão esclarecedora e tão simpática com que decidiram partilhar connosco os vossos conhecimentos e saberes. Bem-ajam pela vossa generosidade. Obrigada, até à próxima. Prazer. Boa tarde, não temos mais tempo, fique bem, até amanhã.